Que Deus te abençoe, que Deus te dê muita saúde, que Deus te guarde, te livre de todo mal, que a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam enraizadas dentro do seu coração. Por onde você for, que você exale o bom perfume de Cristo e se lembre que você está sendo observado o tempo todo. Queira nós ou não, concordemos ou não, nós somos observados, nós somos julgados. Graças a Deus, nós não vamos prestar contas da nossa alma a ninguém aqui nessa terra, mas nós precisamos sim nos comportar com respeito, com temor e tremor ao Senhor, porque Jesus disse que nós somos luz do mundo, nós somos o sal dessa terra e nós precisamos sim ter a consciência de que carregamos uma presença em nós. E essa presença precisa ser notada, precisa ser visível para que outros sejam atraídos a essa presença em nós, para que tenhamos também a oportunidade de compartilhar essa presença com aqueles que ainda não conhecem o Senhor. É por isso que Paulo fala que os irmãos, eles precisam exalar o bom perfume de Cristo, precisam ser cartas vivas, para que possam ser lidas, para que possam manifestar a glória do Senhor. O embaixador, ele tem a responsabilidade de representar toda uma nação no país em que ele se encontra. Ele é boca daquele país ali, representante único, principal de toda essa nação num país estrangeiro. Assim somos nós neste mundo. Estamos de passagem e somos embaixadores de Cristo e precisamos manifestar a presença do Senhor nesta terra. Precisamos dizer que há um reino maior, há uma glória maior, há uma eternidade de paz, de gozo e graça para todo aquele que confessar a Cristo como seu Senhor e reconhecê-lo como Filho de Deus, que morreu e ressuscitou. E também há uma eternidade de dor, angústia, sofrimento, ranger de dentes, tremor, escuridão, fogo inextinguível para todo aquele que rejeitar o sacrifício de Cristo. Porque o sacrifício de Cristo, quando nós o reconhecemos, é o único meio de nos achegarmos a Deus pela fé. Jesus é o único caminho, é a única via de acesso que nos conduz ao Pai. Que Deus continue derramando graça sobre graça sobre graça sobre a sua vida e que você não rejeite, não despreze essa rica oportunidade que Deus está te dando de conhecê-lo. Eu quero compartilhar com você uma passagem bíblica que está no livro de Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 28, onde Jesus confrontava os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, porque eles já se achavam os donos da lei. Talvez o próprio Deus nessa terra. Já sentiam que eram santos o suficientes e que já estavam com o pé no céu, ainda aqui nessa terra. É onde nós vemos que muitos ficarão para trás. Muitos até que falam de Deus, entre aspas, dizem ser representantes de Deus, mas que com a sua própria vida negam esse poder, essa fé neles. Então vamos lá para essa parábola dos dois filhos. O que acham? Jesus perguntando. Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Eu não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: Sim, Senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês
no reino de Deus. Porque João veio não para lhe mostrar o caminho da justiça. João veio para mostrar. É o contrário, eu falei, João veio para não mostrar, João veio para lhes mostrar o caminho da justiça. E vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. O pai chega para o primeiro e fala: filho, vai trabalhar na vinha hoje? E ele foi sincero, ele não queria. Ele disse que não iria. Mas depois ele mudou de ideia, ele se arrependeu, ele entendeu que era necessário obedecer o pai, que a vontade do pai era o melhor para ele, então ele foi. E já o segundo, mais que depressa, ó, conta comigo, eu vou, tô lá. Mas não foi, não obedeceu ao pai. E então Jesus, ele fala claramente com esses líderes religiosos e os chefes dos sacerdotes, que muitos falam de Deus, muitos até dizem, como eu mesmo já disse alguns minutos atrás, já se sentem com o pé no céu, os donos da lei, os donos da verdade, os santos, e o resto é tudo pecador. O resto não merece a salvação, só ele que merece a salvação. E o Senhor me traz à memória nesse momento a respeito de um daqueles dois criminosos que foram crucificados, um de cada lado de Cristo. Um deles não se arrependeu, foi duro, foi soberbo, confrontou Jesus: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Desça da cruz e salva nós também. Mas o outro que demonstra ali aquele quebrantamento, aquele arrependimento, ele o repreendeu, dizendo que aquele homem, Jesus, não tinha pecado. Eles mereciam estar ali, Jesus não. E então eu imagino ele fitando os olhos em Cristo e dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, misericordioso, aquele que sonda os corações, a mente dos homens, ele disse: certamente hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E esse homem, eu acredito, a Bíblia não relata, mas por ele ter chegado àquela morte, que era pior que havia naquela época, ele levou uma vida muito ajuizada e boa não. Bem afastada de Deus, da palavra de Deus, e ele não queria nada com Deus para ter aquela pena de morte, mas ele se arrependeu. Como muitos usam esse ditado, no finalzinho, no acréscimo do segundo tempo, ele se arrependeu, mesmo levando uma vida de pecado, uma vida leviana, uma vida até mesmo maldita, afastado de Deus. E então inaugurou com o próprio Cristo o paraíso. Tem muitos por aí que acham que vão ser os primeiros da fila. Lugares de honra, vestes longas, dignos de se assentar à direita de Deus, achando-se até mesmo melhores do que Cristo. Em contrapartida, muitos que ainda estão afastados, se sentindo impuros e merecedores, mas que Deus está trabalhando e irão se arrepender. Não desista de orar por aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Não desista de continuar se consagrando, buscando a santificação em Cristo. Mas enfim, vigie. Guarda os seus pés. Não acha que já esteja com o pé no céu e também nem que aquele pecador não vai passar a eternidade com Cristo. O Senhor é que sabe. Que você faça a sua parte. Cada um prestará contas de si. Pode ter certeza que vai ter muita surpresa. Muita surpresa.